Boa noite, tudo bem com vocês? Nós chegamos ao nosso último dia da nossa semana de Psicologia e Família. Nós fizemos aí uma semana de muito papo bom, de muita gente boa conversando aqui com a gente, não é? Na segunda, a gente teve o Padre William falando sobre espiritualidade na dinâmica familiar, e a gente pode pensar, né, o que será que espiritualidade, que impactos a espiritualidade pode trazer para a nossa família no nosso dia a dia. Se você não viu essa live, corre lá no meu feed, ela está lá, você pode rever quantas vezes você quiser. Na terça, a gente teve a live com o Marcelo Cianelli, né, o professor, terapeuta de casal e família, falando sobre harmonia conjugal. Ontem a gente teve a Lidiane Martino, sexóloga, psicóloga, neuropsicóloga, falando um pouco com a gente a respeito da sexualidade do casal. E hoje a gente vai ter o Fábio Souza, que é economista, tem uma experiência muito bacana a respeito desse trabalho com orçamento e com administração. E a gente vai ter a honra de contar com a presença dele hoje aqui. Então, olha só, quando a gente pensa nos desafios que a família está enfrentando hoje, a intenção dessa semana foi trazer para vocês essa necessidade da gente repensar todos esses aspectos que afetam o bom relacionamento familiar do casal, e hoje, principalmente, que nós vamos falar de orçamento, da família como um todo, né? Porque às vezes o casal se organiza, mas aí um filho cresce um pouco, demanda mais gasto, ou demanda mais, né? Quer mais coisas, e o casal já perde a mão de como administrar isso. Então veja, espiritualidade, harmonia conjugal, sexualidade e orçamento são pontos estruturais de uma boa convivência familiar, de uma boa dinâmica familiar. Então, é por isso que nós estamos aqui, né? É para isto que nós fizemos essa semana, para que isso te ajude, para que isso faça o bem que pode fazer aqui para vocês, tá bem? O Fábio já chegou, eu vou chamar ele aqui, né? E a gente vai começar. Vamos ver como é que isso pode funcionar. E quando vocês quiserem aí, vocês perguntam, tá bom? É desse nosso jeito aí que nós compomos essa semana, tá bom? Vocês já pegaram o jeito de funcionar. Oi, Fábio, boa noite. Boa noite, Lucilene, tudo bem? Obrigado, parabéns pelos temas que você trouxe essa semana aí para as famílias. Eu fiquei impressionado com os temas, porque tem muita live, mas os temas que você tratou foram muito diferenciados. Parabéns. Ai, obrigada, Fábio. Fábio, conta um pouquinho pra gente do trabalho que você faz, da sua rotina com orçamento, né? Com essa parte administrativa. Conta um pouquinho pra gente. Olha só, eu tinha planejado uma abertura, mas eu vou fazer diferente. Eu sou de uma família muito simples, passei muita necessidade, muita, né? Eu acho que é o exemplo, assim, de uma família brasileira e tal, e muito esforço para trabalhar. E aí, quando eu obtive emprego, eu consegui um emprego, eu percebia que as pessoas no bairro, no trabalho, na escola, depois na faculdade, tinham algo em comum, né? As pessoas têm perfis diferentes, mas elas tinham um comum. Elas tinham uma disciplina na parte de finanças. Né? E aí é o tema de hoje, assim, é o orçamento. Né? Uma família de R$ 1.000, que tem um salário de R$ 1.000, uma família de R$ 5.000, uma família de 10 mil, R$ 100.000, ela tem que ter um orçamento, né, familiar. E aí a gente remete isso para as empresas. Então, o meu trabalho é ajudar as empresas, e uma empresa de sucesso, eu posso ser um advogado, um arquiteto, qualquer profissão, um comerciante, um cabeleireiro, eu tenho um dom técnico, mas se eu não tiver habilidade de finanças, que a gente chama de orçamento, essa empresa vai ter problemas. Então, o orçamento é exatamente essa forma de organizar as finanças das pessoas e da família, né? E também de uma empresa. Então, só para uma curiosidade, eu anotei aqui, ó, economia, né? A palavra economia vem do grego, né, que significa como aquela pessoa que consegue administrar uma casa, né? Ou uma família, né? Então, ou seja, uma família, ela precisa alocar os seus recursos. O que é alocar os seus recursos? Se eu tiver um salário de R$ 2.000,
esse mês eu tenho que pagar aluguel, comida, né, internet, escola dos filhos, condomínio, e aí vai me sobrar. Então, o que é o orçamento, Luciano? Bem assim, resumido, entradas e saídas. O que são as entradas? É a minha renda, é o meu faturamento, né? Se eu fosse uma empresa, é o meu salário. O que são as saídas? São as despesas. O problema é que muitas vezes a despesa é muito alta e aí as famílias começam a ter problemas financeiros, né? Então o saldo fica negativo. E aí começa a gerar uma palavra que a gente não gosta muito no Brasil, mas o endividamento. Né? E aí juros sobre juros, e aí isso vai perdendo o controle. Então, assim, com o orçamento familiar, a gente consegue identificar aonde a família pode priorizar. E aí, o orçamento familiar é muito importante ter o objetivo, né? Esse mês eu posso querer ficar em casa, minha esposa querer sair, né? Vamos já esquecer o Covid. Meus filhos querem ir para a praia e o outro quer ir para o teatro. A gente precisa ter objetivos. Então, assim, não adianta também ter um orçamento quando a gente não tem objetivos. Isso é muito importante, né, numa família, traçar esse objetivo de, não vou ser técnico, mas de curto, médio e longo prazo. Então, o que a gente vai fazer em 2020? Então, em 2020, uma família, vamos sair das dívidas. Tá bom, vamos sair das dívidas. Então, esse é um objetivo. Então, a gente vai ter que cortar muitas iniciativas para poder. Aí, em 2021, a gente começa a pensar em trocar o sofá, poder viajar, poder pensar numa casa nova, enfim. Mas se a gente não conseguir organizar o curto prazo, o longo prazo ele se perde. Aí as pessoas vão perdendo a motivação, né? Pô, trabalho tanto, atendo cliente, acordo 5 horas da manhã e o dinheiro não serve, não dá para nada. Então, assim, vamos separar, né, as caixinhas, né? O orçamento familiar é esse norte financeiro. Você sabe, Fábio, que você tá dando esse panorama e, meu Deus, como o orçamento familiar realmente impacta a dinâmica familiar? Porque você falou algumas palavras que imediatamente já se ligaram aqui na minha cabeça quando eu penso na saúde emocional das famílias, né? Então, por exemplo, é muito comum que a gente perca de vista os combinados, né? Que na dinâmica familiar a gente chama de combinado. Você está falando de objetivo. Mesma coisa, ó, né? Então, é muito comum que a gente perca de vista os combinados, aquela sensação de que, mas eu mereço, né? Ou, poxa, eu não posso sair para jantar ali, ou eu não posso, né, nesse momento que nós estamos vivendo, eu não posso mesmo pedir uma comida fora, né? Não, você pode, né? E aí eu queria a sua opinião, porque a sensação que eu tenho é assim, não, você pode. Mas aí aquele nosso objetivo, aquele nosso combinado, vai se espaçar mais, vai ficar mais longe de chegar. Eu vou te dar duas situações que aconteceu comigo em 2020, antes do Covid. Quando eu fiz o meu orçamento de 2020, eu falei, nossa, tem duas coisas aqui que eu preciso mudar. Vou te falar, uma foi a minha tarifa bancária, R$100 por mês. Isso no ano dá R$1.200. E aí uma outra conta aqui da telefonia, estava muito alta. Eu consegui baixar R$150. Então, ó, R$150 mês, isso dá 1.500, dá 1.800 no ano. 1.800 mais 1.200 são R$3.000. E aí, olha só, R$3.000 que eu vou deixar de gastar em 2020. Por quê? Porque eu tenho um orçamento. O orçamento, a gente vai falar melhor dele, mas pode ser um papel, pode ser um caderno, pode ser uma planilha ou um aplicativo. E tudo isso a gente vai mostrar aqui para os seus convidados. Então, assim, R$3.000, agora vamos falar, eu tenho 2 filhos. R$3.000 em um ano. Se eu projeto esses 10 anos que eu não ia economizar, eu perderia R$30.000. Quase um carro, vai. Ou uma mega... com 2 contas pequenas no orçamento, né? Assim, que às vezes a gente não dá atenção. Por quê? Porque a gente não tem um orçamento. Quando eu olho aquela conta no orçamento familiar, eu falo, nossa, isso aqui... eu vou repetir. Não é que eu cortei, eu mudei só. Então, eu continuo tendo. O banco, eu mudei para um outro banco que não me cobra a tarifa, e a telefonia eu cobrei um outro pacote, que é melhor o pacote, e é mais barato. Dois exemplos, R$3.000, e aí, isso em 10 anos, eu tenho um filho de 7 anos e um de 18, né? Então, R$30.000. Eu poderia pagar a festa de 15 anos da minha filha, quase, né? Assim, ela vai estar com... Então, olha só que pequenos combinados, a gente consegue grandes conquistas, né? Vou te dar um outro exemplo também muito legal.
a gente tinha um clube, né, que eu pagava o clube e a gente não ia no clube. Aí um dia eu cheguei para minha esposa e falei, olha, a gente não usa. Não, mas... Eu falei, a gente não usa. R$ 200 por mês. Quanto que dá no ano? 2.000, 2.400. Então, 2.400, 10 anos dá 24 mil. Só nessas 3 contas, nos próximos 10 anos, são 50 mil reais. Então, a gente acha que a gente tem que ganhar mais. Só que se ganha mais, é uma outra super premissa que existe no mercado. Não, eu só consigo economizar se eu ganho mais. Não. O segredo é como guarda e como gasta. E o orçamento, ele traz essa vantagem. Para uma família de R$ 1.000, de R$ 5.000 ou de R$ 100.000. Tem que ter o orçamento familiar. E o que é orçamento? Entradas, saídas e o saldo. Quando o saldo é positivo, eu consigo guardar. Quando empata, minha despesa é 2.000, minha salário é 2.000, empata. E quando é maior, e as famílias usam muito o cartão de crédito, né? Isso é um problema no Brasil, que a gente antecipa uma receita que você não tem, né? Então, isso é um outro problema grave, e para quem tem orçamento, facilita. Então, meu salário é 2.000, minha despesa é 2.000, esse mês eu não posso gastar nada de cartão de crédito. Simples assim. Porque senão eu vou ficar o ano de 2021 pagando juros. Tem gente que opta por isso. Eu vou dar um número para você. No Brasil, são 211 milhões de habitantes. 45 milhões de pessoas não têm conta bancária. Então, como que ele gerencia? Muito provavelmente ele não tem uma planilha ou um caderno. E aí que essas pessoas se desorganizam mais, né? Então você vê, 45 milhões de pessoas não têm conta bancária. Por isso que agora, né, para fazer o pagamento do plano emergencial, teve muita dificuldade de localizar essas pessoas. Resumo, então sem uma conta, imagina como organizar tudo isso. Então tem que ter um orçamento familiar que a gente vai falar mais para frente. Tá, Fábio, olha só. Bom, eu quero agradecer a presença das pessoas. Oi, tia, eu te vi chegando aí. Eneli, minha querida, olha, Eneli já está contando aqui que ela marca tudo no caderno que gasta. E perfeito. O Bruno Campos está parabenizando a gente. Obrigada, Bruno, viu? Foi pensando em vocês mesmo, com muito carinho que a gente montou aí essa semana de lives. E que bom que vocês estão gostando. Ô, Fábio, eu fico pensando assim, orçamento é mesmo para qualquer nível de renda? Então, vamos supor, alguém que seja uma família assalariada, o orçamento é para essa família? Total. Por quê? Eu vou te dar um exemplo com números. 2 semanas atrás eu atendi uma pessoa que até 2 meses atrás ela era doméstica. E aí agora ela ficou desempregada, agora ela tem uma empresa de comida. Falei, Fábio, mas eu não tenho como... Sabe o que a gente conseguiu ver? Com faturamento de R$ 1.500, a gente conseguiu ver lá os problemas da empresa. E se ela chegasse a faturar 10.000, ela ia pagar muito fornecedor, nunca ia ter dinheiro. Aí ela ia fazer um plano de marketing para vender R$ 30.000 por mês. A despesa com fornecedor cresceria. O que eu quero dizer com isso? É para todos os níveis. Então, para uma pessoa que ganha R$ 1.000, ela tem que ter um orçamento. Fábio, mas eu tenho muita despesa. Sim, a gente vai ter que... né, a diferença entre plantar e colher, né? A gente tem que esperar. Então, assim, se eu não tenho nenhuma organização hoje, Fábio, hoje, dia 11 de junho, eu vou ter que esperar, colocar no caderno todas as despesas. Fábio, eu não consigo cortar minhas despesas. Então, qual que é a segunda opção? Eu vou ter que aumentar a minha receita. Ou se eu sou funcionário, eu vou fazer hora extra, ou eu vou ter uma renda extra, de sábado e domingo. Então, com aquele nível de despesa, de R$ 1.000, 5.000 ou 10.000, a gente tem que fazer. Quanto menor, mais eficiente eu tenho que ter, né? Quando a pessoa ganha muito bem, você que também já ouviu falar que quando a pessoa ganha muito bem, o nível de vida, né, a qualidade de vida também acompanha. Isso também é muito verdade. Então tem que ter orçamento também, porque senão ela não sabe onde estão os problemas. Vou te dar um exemplo com números. Eu atendi uma vez um senhor de 80 anos. 80 aninhos. E ele falava assim, eu tenho um problema de 2.000 por mês negativos. Então eu fico negativo 2.000 por mês. Aí eu falei, olha, quanto o senhor vende lá no seu pequeno comércio? Ele falou, Fábio, não sei. Qual a sua despesa? Fábio, não sei. Resumo. Vou pegar o exemplo que você falou do caderninho. Eu dei uma folha em branco para ele e coloquei dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até o dia 31. Aí coloquei aqui entradas e saídas. Ele anotou todos os dias. Então hoje ele faturou R$ 800. Ele colocou aqui R$ 800. Aí ele pagou 350 de luz. Ele colocou 350. Quanto ficou o saldo do dia? Chegou 2 meses depois, ele voltou lá
e falou assim para mim, olha, agora eu sei onde está o problema. Eu falei, aonde? Eu recebo 10 mil por mês e minha despesa é 12 mil. E aí, Luciano, quando a gente olhou na despesa dele, a despesa dele de 12 mil, ó, 80 anos, ele não tinha mais saúde para ficar gerenciando essa empresa e ele ficava todo dia até tarde. Porque quando a gente não tem dinheiro, o que a gente faz? Vou vender mais. O que ele fazia? Estava até mais tarde para vender mais. Quando chegava as contas, mais negativo, ou seja, mais né, negativo ele ficava. Por quê? Uma despesa lá prejudicava a empresa. Aí a gente cortou essa despesa, sabe o que aconteceu? Vou contar o que aconteceu. A venda dele era 10 mil e a despesa 12. Quando ele cortou essa despesa, a despesa foi para 10 mil, aí 10 mil menos 10 ficou zero. Então ele já saiu, assim, ficou positivo, assim, ficou sem dívida. O que aconteceu? Só que quando ele deixou de comprar esse produto, ele ia comprar com o carro dele, colocava na empresa dele e ia entregar no cliente. Ele tinha um custo de combustível, R$2.000 por mês. Então agora a despesa dele ficou 8 mil. Então ele começou a ganhar dinheiro e trabalhando menos. Então o orçamento ele permite inteligências para as pessoas de R$1.000, de 100 mil ou de mais faturamento. Se tiver profissional autônomo aqui, como psicóloga, como você, né, advogado, contador, né, tem vários. Então, um outro grande dilema do brasileiro é esse, né, nas partes financeiras, é separar a pessoa física da jurídica. Então, o dinheiro, ele tem que separar o dinheiro. São cofrinhos, são caixinhas diferentes, né? A gente chama de gavetas diferentes, né? Então, eu fico pensando, eu estou te ouvindo, e eu fico pensando assim, que quando a gente faz orçamento, a gente pode fazer escolhas, então, né? Que é o que você está contando Total. Aí desse senhorzinho de 80 anos, né? Porque se eu não tenho um orçamento, eu não tenho a menor noção do que está acontecendo na saúde financeira da minha família, né? Se está saudável, se não está, e etc. Quando Exato. eu faço o orçamento, eu consigo definir combinados, objetivos, ter opções. É assim mesmo, Fábio? É exatamente isso. Eu vou fazer um paralelo com as empresas. Eu vou te dar você falou do orçamento, né? O combinado. Você sabe que a primeira regra na economia são os trade-offs. O que são trade-offs? São escolhas. Então, cada escolha é uma renúncia. Então, se eu quero sair agora, né, se pudesse, se eu quero sair agora para o cinema, é mais legal ir para o cinema. Não, mas eu vou guardar esse dinheiro porque eu preciso comprar um sapato novo. Eu preciso tomar escolhas. Então, exatamente, o combinado fica fácil quando a gente tem esse horizonte. Então, vamos supor, se eu quisesse comprar um sapato de R$150. Aí esse mês tem R$0. O que eu faço? No orçamento do mês que vem, eu falo, eu preciso sobrar 50. Eu vou mexer no meu orçamento, sobrou 50. Julho, agosto, setembro, eu compro meu sapato de R$150 sem juros. Só que o que o brasileiro faz? Vai lá e compra no cartão de crédito. Eu vou repetir o número. 45 milhões de pessoas não têm conta no banco. Porém, 52 milhões de pessoas têm cartão de crédito, e 96% delas não sabe a taxa que paga no cartão. Bota no rotativo sem conhecer a taxa? Sem conhecer a taxa. Deixa o dinheiro lá na poupança e sabe que vai ser muito pouco, né, para quem tem condições de guardar. Agora, deixa de pagar uma conta esse mês no cartão de crédito, você vai ver o que vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Aqui tinha, muitos anos atrás, o presidente do Walmart, no Brasil, ele era um argentino. E ele falava assim, ele vende para todo mundo, né? Walmart. Ele falou, eu não entendo o brasileiro. Ele compra comida no cartão de crédito. O cartão de crédito seria uma emergência da emergência da emergência. E ele compra o básico, e ele não sabe a taxa de juros, né? Então, hoje, né, 13, 14, 12% ao mês, é quase um abuso isso, né? Então, assim, a gente não tem... por isso que a gente precisa evitar o cartão de crédito. Fabio, mas está inserido na minha rotina. Por isso que a gente tem essa ciranda, né, esse círculo vicioso, porque aí a gente não resolve. Então, 52 milhões tem cartão e 96% não conhece a taxa de juros. E 93% das pessoas, ou seja, quase todo mundo, gastam mais do que pode. Aí, por isso que esse tema que você trouxe, a gente precisa colocar isso no tema nas escolas para as crianças. Hoje, o funcionário, o empresário, eu vou ser engenheiro, dono de uma empreiteira, e muitas vezes ele tem dificuldade com finanças. Ele faz um prédio, ele calcula para não cair o prédio, ele sabe tudo de matemática, ele é bom de exatas, mas ele não sabe de finanças. Por quê? Porque não está enraizado
na cultura brasileira. Então a gente teria que colocar esse assunto finanças pessoais. E ó, finanças pessoais a gente fala de dinheiro, mas é para tudo, né? Entra no guarda-roupa das mulheres aqui no Brasil, assim, e de homens. Vê quanto sapato tem lá, quanta roupa tem lá. Tem coisas, lembra, o primeiro recurso da economia é a escassez, né? Primeira regrinha da economia. Todos os recursos são escassos. Se tem escassez, eu preciso gerenciar bem o que eu tenho. Como a gente faz isso? Com orçamento familiar. Quem chegou agora, o orçamento tem 3 pilares. Entrada, saída e o saldo. Então, meu salário de R$1.000. Minha despesa de 800, quanto sobrou para mim o saldo? R$200. Tenho um salário de 2.000. E tenho a despesa de 2.500, quanto vai ficar negativo? 500. E aí, imagina esse 500 negativo, lá no banco com aquela taxa de juros alta. Quando eu vou conversar com esse banco daqui a um ano, eu estou devendo 7.000, 8.000 reais. Né? Então, não pode. Né? Então, para quem tem orçamento, consegue fazer os combinados de maneira mais correta. Né? Tem uma regrinha, só você, antes que você falou, assim, na economia, você só pode gastar o dinheiro quando você tem o dinheiro. O brasileiro tem pouco, o custo do Brasil é alto, ele não tem orçamento familiar e compra no cartão de crédito. Não tem jeito de ser feliz nesse assunto, entendeu, né? Aí desanima, Fábio. Sim, Poxa. por isso que tem que ter educação financeira. Né? Então, assim, na base, né? Para exatamente o brasileiro ter esse alto custo. Na dinâmica familiar, uma coisa que até, assim, eu queria a sua opinião, na verdade. Deve ser uma prática que eu acabo tendo, mas eu queria a sua opinião como especialista. Por exemplo, eu usei a mesada dos meus filhos para criar consciência financeira, porque eu costumo brincar assim, né, que o meu dinheiro vale menos que o deles, é impressionante, né? Então, se eles disserem assim para mim, mãe, eu quero ir no cinema, e este cinema que eu quero ir custa R$40 o ingresso. Posso? E aí, o posso você paga. Então, isso, e eu falo, nossa, mas esse cinema é caro, né? Vai nesse aqui, ó, que custa 8. Não, mas esse aí não, né, mãe? Esse aí não é igual. Se eu disser, Fábio, vai com o seu dinheiro, tá bom, eu vou nesse aqui mesmo, então, porque esse aí deixa, eu vou outra vez, eu vou outro dia. Parece que é impressionante, né, que quando o adolescente, os meus filhos são adolescentes, quando eles têm quando passa por eles essa decisão, né, de quanto eu tenho e aonde eu vou aplicar isto, que já é meu, parece que o valor muda daí, né? Isso é uma boa prática? O que você acha? Sim. Olha só, uma outra regrinha da economia é essa, né? O ser humano, ele é movido a incentivos. Então, assim, na hora que o pai paga, o padrinho paga, alguém paga, o namorado paga, a namorada paga, ele não tem senso de valor, de parâmetro, né? Quando sai dele, aí ele é o incentivo. Então, aí ele fala assim, então, mas aí não, eu vou no de R$8. Então, mas aí você já está fazendo uma educação financeira, né? No sentido dele fazer escolhas, né? Então tá bom. Eu não estou mais indo no cinema, né? Mas eu tenho um filho de 18 anos. Minha filha quer assistindo as coisas lá pela TV nos filmes pagos. Eu falei, não, eu já tenho 250 filmes livres aí. Vocês querem o que é pago? Então aí a gente vai negociando, combinado. Olha, se tal coisa acontecer, a gente vai assistir aquele filme maravilhoso lá de R$12, R$8, tem vários preços. Então, mas a mesada é uma coisa assim, se você me perguntar a minha opinião sobre a mesada aqui, você é psicólogo, eu sou economista. E eu, né, conheço muito o Marcelo, né, eu sou marido, sou fã de carteirinha dele. Eu já não uso mesada aqui em casa. Uma vez me perguntaram, por que você não usa mesada? Porque eu pago a escola dele, eu pago a comida dele, eu pago a roupa dele, eu pago tudo. Vamos contabilizar a mesada. Mas aí já não é mais uma ferramenta financeira. Aí são estilos de cada família. Né? Se muitas vezes já é difícil você fazer essa negociação com o Marcelo, que vocês já se conhecem há tanto tempo, imagina. Então, aí o Brasil ele é muito heterogêneo. Né? Então, tem gente que usa a mesada. Eu já vi famílias que usam a mesada assim, ó. Eu estou pagando a escola da sua filha, eu estou pagando a escola da sua irmã, de 1.500. A sua é 1.000. 500 eu dou para você. Assim, parece uma empresa, né? Assim, é meritocracia pura. Então, só que assim, é o extremo. Então, como tudo na vida, é 880, né? A mesada, eu como economista, eu gosto desse conceito, para educar financeiramente as crianças. A questão é que, assim, aí é psicologia, né? Ele ganha dinheiro sem merecer, né? Porque, só porque eu sou seu filho,
aí não é financeiro, mas eu gosto, como mecanismo de educação financeira. Então, imagina, tem adolescentes que já podem ter um cartão no banco, eles, puxa, entrou R$ 100 lá. Pô, eu paguei 30, tenho 70. Então, isso, senão ele vira um adulto sem noção, como temos muitos no Brasil hoje, porque não tem educação financeira. Fábio, é simples, eu vou repetir, eu vim de uma família muito simples, eu passei muita fome, não é passei fome. Meu pai era aposentado, mas era muito difícil a nossa vida. O que aconteceu? Hoje eu proporciono outro tipo de vida para o meu filho, mas não adianta comparar. Não, eu não tive isso, eu não tive aquilo, não adianta. Então, assim, financeiramente a mesada eu gosto muito. É um caminho para educar assim, as crianças e virar um adulto mais consciente, né, da parte financeira. E dar valor às coisas. Então, tem uma frase que... Veja se eu entendi, Fábio. Se a mesada não é uma prática ruim, mas se ela tiver, se ela for resultado de algo que foi feito, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, meus filhos são responsáveis por algumas atividades em casa. São responsabilidade deles. Eu e o Marcelo, a gente não tem absolutamente nada a ver com essas atividades. Eu posso dizer, então, que isso é bom, isso é melhor? Não sei, daí como é que você colocaria? Sim, porque eles estão recebendo por algo que estão entregando? Onde entra a meritocracia. Eu já tentei fazer isso, mas não consegui. Aí foi uma falha minha. Você vai ter direito a tanto, R$ 200. E se isso acontecer, é 200. Se isso não acontecer, você vai perdendo. Mas aí eu não consegui aplicar. Mas assim, a mesada sim é sim uma ferramenta educacional. Assim, dá para fazer isso. Agora, como a gente não pode comparar gerações, né? Eu sou de uma geração que tinha que trabalhar para comer. Não era para comprar Wi-Fi. Né? Hoje os crianças têm tudo, tem um quarto separado, eu não tinha TV, eu não tinha quarto, eu não tinha telefone, não tinha nada. Não dá para comparar. Então, assim, a mesada é um recurso novo, até porque também, assim, com muita serenidade, né? A mesada ela é realidade para uma pequena parte da população brasileira, né? A minha e a sua, graças a Deus. 45% não tem acesso a conta, 65% das famílias estão endividadas hoje no Brasil, segundo o Serasa. Né, assim, e o SPC também tem essa pesquisa. Então, onde a maioria não tem o mínimo, não tem o comer, boa parte não vai conseguir fazer essa educação financeira. Né? Vou te dar um número, 50 milhões de alunos no Brasil. 20% é na educação privada. Né? 20%. 40 milhões é educação pública, que não tem nem biblioteca, nem a comida lá na escola. Então, assim, por isso que eu falo, ela serve muito a mesada, ela não pode ser uma referência no Brasil, mas ela pode ser uma referência para a família. Então, muitas vezes no meu clube, na minha igreja, ela pode ser uma realidade. E como eu já disse, né, ela é sim uma ferramenta para educar. Né? Se nossos filhos vão ser funcionários, né, ou empresárias, ele tem educação financeira. Então, ele vai consumir conscientemente, né, que a gente fala tanto, né, que isso tem que acontecer, mas não acontece. Eu vou dar um exemplo para você. Um amigo meu, ele fez intercâmbio, foi na Inglaterra. E ele falava assim, Fábio, a mãe, né, falava assim, quem que vai comer? Tinha 4 pessoas na casa, 3. Ela fazia 3 bifes. Como que é aqui no Brasil? A gente é fartura, né? Por quê? Porque historicamente o Brasil teve muita falta. E quando a pessoa consegue ter uma renda, ela coloca muita energia, e a educação financeira do orçamento, né? Hoje, com o Covid, o orçamento das famílias aumentou muito, a alimentação, né? Porque as pessoas estão em casa, você só janta, geralmente, em casa. Agora você tem que almoçar, tomar café, almoçar e jantar. Então, o orçamento das famílias de comida aumentou. Né? Então, e aí, uma coisa que você falou da mesada, que eu acho que eu gostaria de colocar, porque é muito importante para todo mundo que vai ouvir, é assim, por que o brasileiro é tão fraco de planejamento? O que é planejar? Fazer um orçamento familiar, saber quanto que eu vou gastar em junho. Depois eu vou passar uma opção aqui para vocês. O aplicativo que eu coloquei hoje, ele fala, Fábio, você só pode gastar R$ 360 esse mês. Então, até o final do mês eu só posso gastar 360. Por quê? Porque as minhas principais contas eu já coloquei para o começo do mês. Então, agora, eu sei que eu posso... Então, assim, isso é uma outra dica para quem está assistindo, com caderno, com papel ou com aplicativo. Façam... centralize as datas de pagamentos. Então, assim, meu aluguel é num dia, meu condomínio é no outro, minha internet é no outro, meu cartão de crédito... E aí o brasileiro vai se perder nisso. Aí ele não tem
né, a organização, ele se perde. O que é o orçamento familiar? Ajudar as famílias a se organizarem, a se controlarem, a gerenciar isso. Então, uma dica, centralizar as despesas. E aí esse aplicativo falou, Fábio, você só pode gastar R$360 esse mês. Ótimo, então, se alguém vir falar do cinema hoje, né, podemos. Então, olha que tranquilidade, que bacana. Agora, imagina 100, não sei. Eu não sei, não vai ter dinheiro. Eu nem tenho planilha. Aí eu já desgastei com a família, não vou ter lazer, porque eu não tenho controle financeiro, né? E por isso, novamente, o orçamento familiar. E por que o brasileiro a brasileira é tão fraca nisso? Porque a gente tem vários motivos, tá? Mas o principal, na minha opinião, assim, e é fato, foi a inflação. A inflação no Brasil sempre foi muito alta. E somente em 1994, eu sempre pergunto isso, tá? Quando eu estou em palestra para os empresários, o que aconteceu em 94 no Brasil? 2 respostas, tá? O Brasil foi tetra e a morte do Ayrton Senna, né? Então o brasileiro, aí eu falo, o que aconteceu na economia, na sua vida? Eu não sei. O plano real. Ou seja, o RV foi instalado no Brasil, né? O RV, a Unidade de Referência de Valor, e aí o Brasil conseguiu organizar a economia. E aí não teve mais inflação. Então, o pobre, que ganhava salário mínimo, ele sabia que podia gastar R$50 esse mês com frango, com comida, com as coisas dele. E o rico podia também ir para Disney. Então, por quê? Porque agora ele sabe quanto ele tem, como que é hoje a inflação na Argentina, um país próximo aqui, na Venezuela. Você não sabe quanto você vai gastar. Amanhã você vai comprar alguma coisa, primeiro que não tem falta, porque é difícil produzir, por isso que o preço sobe. E aí você que tem dinheiro, de vez de guardar, o que você faz? Você sai para comprar. Era o que acontecia no Brasil. O aposentado no Brasil, ele não queria receber mais. Ele recebia no dia 5, ele queria receber no dia 1º. Porque até o dia 5 o dinheiro perdia valor. Então, assim, para resumir. Então, se eu sou uma pessoa que queria comprar um micro-ondas, R$500 micro-ondas. Com a inflação controlada, como é hoje no nosso país, o que a gente faz? Eu sou motoboy. Eu ganho R$2.000 e sobra R$100. Aí eu pesquiso lá, micro-ondas é R$500. O que eu faço? Eu não preciso comprar no cartão de crédito. Eu vou guardar 5 meses, daqui a 5 meses eu compro micro-ondas de presente para minha esposa, para minha mãe. Antigamente, quando tinha inflação, o que ele fazia? Pegava os R$100 e ia comprar. Então o brasileiro não tinha esse senso de planejamento, porque tudo ele tinha que resolver no dia, né? Porque no dia seguinte o supermercado ia ser mais caro. Então o plano real foi o grande, e isso historicamente para o Brasil é pouco tempo para as gerações, né? Hoje nossos filhos não sabem o que é inflação. E eu fui criado escutando inflação, né? Você tinha a Tsunami que remarcava preço. O que eu quero dizer com isso, para simplificar? Então agora a gente vai começar a ter gerações que a inflação hoje é super controlada, a taxa de juros também super baixa, então a gente vai começar a ter mais estabilidade no país. O pessoal fala, mas o Brasil está difícil. Deixa eu dar um cenário para vocês. Hoje a taxa de juros é 3, né, que já foi 25, 10 anos atrás. Então, o que significa isso na prática, né? Se você tem hoje R$1.000, você deixa no banco. Então, a gente estimula o mercado financeiro. E aí você não vai abrir o seu escritório para ter uma recepcionista, para ter funcionária. Então a economia era desestimulada. Agora com a taxa de juros baixinha, só vai ter um jeito de ganhar dinheiro no Brasil nos próximos 5, 10 anos, empreendendo. Aí a taxa de juros vai ser baixa para os empreendedores, para as famílias. Aí não vai ser essa taxa de juros abusiva. Mesmo assim, com taxa de juros alta ou baixa, o brasileiro tem que ter o orçamento familiar. Lá nos Estados Unidos, as famílias têm orçamento familiar. Lá no Japão, que é um país super organizado, né, e até culturalmente falando, né, a prática, né, aqui na Copa eles limpavam o estádio, sim, eles têm orçamento. Então, uma empresa grande hoje tem orçamento, um banco tem orçamento. Imagina, se os grandes têm dinheiro e têm orçamento, imagina eu que não tenho dinheiro. Tem que ter mais controle, mais organização. Está me dando a impressão de que, então, o orçamento tem a ver com organização e disciplina. Faz sentido? Total. Organização, disciplina, organização e objetivos, que são os combinados. Os combinados, verdade. Os combinados. Porque, olha só, você falou isso, eu vou inserir aqui um assunto. Se hoje, eu tenho mais de 30 livros de finanças, mas se hoje qualquer pessoa falar, Fábio, e super a ver com o tema que você propôs, né, orçamento familiar, o livro que eu indicaria para todo mundo, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos.
Esse é um livro do Gustavo Cerbasi. Para mim, é um livro técnico e para uma pessoa leiga. Então, ele põe aqui um teste para os casais. Então, ó, as pessoas pode ser o poupador, pode ser o gastador, pode ser o descontrolado, o desligado, são 5 perfis. E o financista. Agora, você imagina se uma pessoa, se um marido, ele é descontrolado, e a mulher é gastadora. Sabe o que vai acontecer com essa família? Tragédia financeira. Sim. Porque nenhum dos dois se organizam. Agora, você imagina uma pessoa que é um outro casal, um é descontrolado e o outro é poupador, o que vai acontecer? Um quer ir para a praia todo final de semana e o outro quer ficar em casa todo dia. Isso é bom? Depende. Depende. Quem que vai ter mais? Então, esse livro, vou falar para você, isso aqui tinha que ser traduzido para o infantil, entregue nas escolas. E esse Gustavo Cerbasi, ele tem a autoridade para falar isso, porque ele ficou muito famoso agora recentemente, porque ele está indo muito num programa da Globo, lá da Fátima Bernardes, né? Ele foi muitas vezes. Mas os filmes que foram feitos foi baseado nesse livro aqui. Mas esse livro, ele era um professor universitário, ou seja, não tinha dinheiro, não era de família bastarda, né? Ou seja, não tinha herança, e ele mostra isso do ponto de vista. Então ele falava assim, que é o que você falou dos objetivos, né? Dos combinados. Ele falava assim, quando eu estava guardando dinheiro com a minha noiva, foi o momento mais feliz da nossa vida, porque a gente guardava porque a gente queria comprar a nossa casa. Então, o objetivo, com a disciplina e o controle, hoje ele é o Gustavo Cerbasi, ele está muito bem de vida, hoje ele é um milionário, mas ele veio do povo, né? Então eu gosto do exemplo dele, porque ele é do povo. E porque também, tem outros, tá? Mas eu vou falar só dele, porque ele conseguiu traduzir isso muito bem, porque financeiro, né, a parte técnica, finanças, economia, é uma parte pesada. E ele conseguiu fazer isso de uma maneira muito leve. Tem uma outra pessoa que é muito famosa também, e você não vai perguntar, mas eu vou falar. As pessoas querem ser especialistas sem ler nada. Então hoje, todo mundo vê a internet, vê um link e acha que é especialista naquele assunto. Tem que estudar, tem que ler. Eu não gosto de papel, então compra livro PDF, né? Essa mulher aqui também, ela surgiu do nada, né? A Natália Arcuri. Ela tem um dos canais de maior sucesso no YouTube, né? O Me Poupe. Lá tem dicas maravilhosas. Você, não quero ler. Você tem lá, ela tem cada link, cada vídeo trata um assunto. Então, um é orçamento familiar, outro é investimentos, outro é planilha. Então, mas esse para mim é sensacional. Esse é o livro que todo brasileiro deveria ler para falar de finanças. Todos. Não, eu vou te falar, Fábio, eu adorei a referência do Gustavo, porque os exemplos que você trouxe, a consequência deles é abalo na harmonia conjugal, diretamente, né? Porque se eu e o meu marido não estivermos olhando na mesma direção, conflito. Conflito não tem nada a ver com nada, Fábio, nada, em nenhuma área, financeira, afetiva, sexual, nada. Nada, exatamente. Não, você falou isso, ele tem um livro, depois que você define o seu perfil e do Marcelo, aí ele põe aqui horóscopo financeiro dos casais. Então ele fala assim, se o poupador e o descontrolado se casam, o esforço do poupador permitirá um futuro seguro que o descontrolado jamais conquistaria. Porém, ele vai remar sozinho para realizar os seus sonhos comuns. Então, tudo indica que o poupador não terá sucesso em acumular mais do que o necessário. Então, vou pegar o exemplo. Lembra o exemplo do clube? Que eu fiquei alguns anos negociando com minha esposa, falando, olha, nosso condomínio tem piscina, nosso condomínio tem isso. Não faz sentido a gente pagar o clube. Então, é o poupador, né, no meu caso financista, com a descontrolada. Então, quando a gente tem consciência, os dois, aí dá para ter os combinados com os filhos, né? Então a gente vai tendo uma série. Esse livro é incrível. Eu comprei ele para minha esposa, inclusive, mas aí ela não leu ainda, mas tudo bem, ela vai ler, até 2020 ela vai ler. Ela vai ler. É que assim, Fábio, quando alguém... O Marcelo tá fazendo perguntas aqui para você, ó. Puxa. Já fez 2. Queria que você falasse da primeira, Fábio. Ele tá dizendo na primeira se você recomendaria uma conduta mais radical, tipo, família sem cartão de crédito? Essa é uma indicação que você faria ou não? Dependendo do estágio financeiro da família, sim. Tá? Porque eu, que sou uma pessoa super controlada, com cartão você fica ali mais fácil. Né? Então tem que ter não é um dificultador, mas ele tem que ter, sabe, tem que ter um pouco mais de
critérios para não sair usando. As pessoas, eu sou uma pessoa que gosto por que gosto? Porque eu passei fome, porque sempre foi difícil, então eu também dou mais valor para isso. Mas não quer dizer nada, porque outras pessoas passaram por essa situação, falam, eu passei por tudo isso, agora eu também vou esbanjar. Deu para entender esse comentário? Então, assim, dependendo do estágio da família, 2020 vai ter que congelar tudo. Tem outras famílias que não precisam ser medidas tão radicais, mas sim, é igual UTI. Né? Se eu tiver com uma dorzinha normal, eu não preciso ir para UTI. Agora, se eu tiver, foi um acidente de carro, eu tenho que ir para UTI. Tem famílias que tem que ter para UTI. Então, assim, sim, em alguns casos. Agora, para não chegar nesse caso, nessa situação, eu tenho que ter orçamento familiar, eu tenho que começar agora, senão... Agora, né? Talvez a planilha é que me conte se eu vou para UTI ou não, né, Fábio? Sem a planilha, como é que eu vou saber, né? Total. Fábio, então a gente falou da planilha e do caderno, né? Do papel e tal. Fábio, eu não gosto de nada disso. Então, você me permita indicar aqui para os seus... Eu testei hoje para ver se era realmente muito boa. Eu já conheço essa empresa há 3 anos. Eu entrei no aplicativo, então eu entrei no meu... Eu não vou poder pegar meu celular, estou falando com você ali. Você pega o aplicativo, vai lá na loja de aplicativos. Eu coloquei lá Guia Bolso. Chama Guia Bolso. Cadastrei o meu telefone, meu e-mail, a minha conta do banco e já coloquei lá. Lembra que eu te falei que eu posso gastar R$360 esse mês? Foi o Guia Bolso que já me disse isso. Então, para essa nova geração que está completamente antenada, que quer ficar no app, no aplicativo, o Guia Bolso é uma referência. Ele simplifica a vida financeira das pessoas. Você não precisa fazer a sua planilha, porque vai estar lá a sua planilha. Você põe assim, esse mês eu posso gastar R$1.000 e tenho 800 para pagar. Aí ele vai falar, você tem R$200 para pagar. Eu coloquei lá que a minha conta de luz vence dia 18. Então, dia 18 ele vai me avisar. Então, dependendo que ele ajuda a tirar essa parte operacional, que você não tem tempo, você chega em casa, vai ter que cuidar dos filhos, da casa, de você. Você não vai fazer uma planilha. O app já te mostra isso. Na hora do almoço você já lança lá, em 1 minuto você lança a conta de luz. E conta de luz ela vem todo mês. Então ele pergunta, repete essa conta todos os meses? Aí ele já repete. Ou seja, você já não precisa mais. Então, Guia Bolso. Tem vários, tá? Se vocês colocarem lá, finanças, vão ter vários. Mas esse, eu gostei, ele é gratuito. E ele faz esse link com a sua conta bancária. E aí, porque na conta bancária, eu não consigo te fazer um extrato, uma planilha da minha conta bancária. O Guia Bolso, ele faz isso por você. E aí, ele tem lá uns produtos maravilhosos. Então ele falou assim, Fábio, uma coisa muito importante hoje de orçamento familiar. Todo mundo fala, Fábio, eu não consigo crédito. Porque o meu perfil é ruim. Eu não sei disso, mas o banco sabe. Lá nesse aplicativo, ele te dá o seu... a gente chama de score, né, que é o placar. Né, a pontuação do Marcelo, do Fábio. Ele te dá a pontuação das pessoas. Então você sabe da sua pontuação. E aí ele te fala algumas coisas que você pode fazer para melhorar. Tudo isso gratuito. Então, quem já não sabia nada, o que é orçamento familiar? Entrada, saídas e saldo. Simples assim. Fábio, posso fazer isso no papel? Pode. Posso fazer no caderno? Pode. Posso fazer numa planilha? Pode. Fábio, tem uma planilha pronta? Eu já mandei no seu e-mail, né, do Gustavo Cerbasi. Eu peguei do site dele, a planilha que ele usa, e mandei num link para você que você pode depois colocar lá na sua página. Fábio, eu sou muito tecnológico, eu sou muito avançado, eu quero um app, Guia Bolso. Né? É uma das... Ele é muito maravilhoso. E aí, eu testei lá, ele já me simula algumas linhas de crédito que geralmente, imagina você ir no banco, você não tem como. Quando a gente fala de digitalizar, tá tudo aí, né? Então, assim, é uma nova forma de usar, né, o tempo para a gente ter qualidade de vida. Ninguém quer ficar fazendo planilha à noite. É necessário? É. Mas agora tem essa opção aí do Guia Bolso, entre outras opções, tá? Então, e é gratuito, reforçando. Eu diria assim, Fábio, que agora não tem mais desculpa. Nós temos todas as opções disponíveis. Olha, de repente o que faltava era o app e agora ele já existe. E gratuito ainda. Eu adorei essa dica, muito legal. E como você me pediu, como você me pediu, né, eu testei por isso, senão eu também não teria indicado. Então tá validado, tá? Qual que é a pergunta? Legal. Deixa eu achar aqui que eu perdi a pergunta do Marcelo agora. Mas tem a ver com a realidade do momento do Brasil. Acho que é aqui, ó. Não. Aqui. Como economista e consultor, o que você pode nos dizer sobre o futuro da economia no Brasil?
E como os casais devem se comportar? Sim. Um pedaço eu já respondi, né? A inflação está controlada, a taxa de juros está controlada. Então, uma das formas para empreender lá na frente, daqui a 5 anos, 10 anos, vai ser empreender. Então, por exemplo, se você tivesse 100 mil reais hoje, você não precisaria ser psicólogo. Você deixa no banco, vai te dar uma renda, se essa renda paga as suas contas, você, com a taxa de juros baixa, vai incentivar o quê? O empreendedorismo. Tá? Então eu vejo com muito otimismo, por causa da taxa de juros, por causa da inflação e por causa da educação financeira que a gente tem que ter para as empresas também. Mas aí a gente está falando do orçamento familiar aqui, mas na empresa a gente chama de fluxo de caixa. A entrada e saída do dinheiro e o saldo. Então, vejo com muito positivo. Só que o brasileiro precisa estudar. Né? Então, precisa ler. Fabio, eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Vai lá no Instagram, segue o Gustavo Cerbasi. Ele dá várias dicas, vídeos dele. Vai da Natália. E tem um outro que eu também te mandei, que chama Mauro Ralford. Você entra no site da CBN, todo dia ele dá 1 minuto, 2 minutos de dicas. Você escuta, não precisa pagar nada, nem comprar o livro. Então, a gente precisa dessa consciência de educação. Né? Casamentos. Aqui no ABC a gente tem um grupo, né? Eu sou da região do ABC paulista, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano. Vocês moraram em São Caetano, né? Lá alguns anos atrás. Sim, A gente tem um grupo aqui de casamentos. E eles falam, Fábio, casamentos no Brasil está caindo. Não. Desde 2013, casamentos é mais de 1 milhão de casamentos no Brasil. Então, olha aqui. Então, só que tem que ter essa conjunção de objetivos, né? Eu já vi casal que não tem casa e fez festa milionária. Festa muito cara. Eu já vi gente que não fez uma festa, nem um brigadeiro, mas estava com a casa quitada, com a viagem quitada. De novo, são escolhas. Então, os casais eles precisam fazer escolhas. Tem gente que gosta de viajar, tem gente que não gosta. Tem gente que quer fazer uma festa para a família. Não está errado. Cada um tem a sua verdade. Então, assim, para os casais, eu acho muito importante isso hoje, ter essa... E assim, né? No noivado a gente já vê essa combinação de valores, né? Mas o casamento ele é mais um pouquinho complicado que isso, né? No sentido de abrir mão, né? Porque se encontrar só para sair, para ir no cinema, para viajar é uma coisa. Agora, para dividir as contas, para dividir os filhos, a educação, as rotinas, é outra. Então, eu vejo com muito bons olhos, os brasileiros estão casando mais. Tá? Eu acompanho esse ano todo ano. Só que também tem uma notícia triste aí, tá? Que aí você deve ter abordado no seu outro vídeo que eu não consegui assistir. O número de divórcios também aumenta, né? Então, assim, tem muito casamento, e aí com essas escolhas erradas, também, hoje está mais fácil, você pode separar mais facilmente do que 20, 30 anos atrás, mas educação financeira. Porque senão vai ser difícil. Né? Eu vou dar um exemplo para você da educação financeira do que o Marcelo falou. Eu comprei meu primeiro apartamento, olha só, eu vou dar esse número, eu não gosto de falar disso, mas é só para falar assim, ó, olha o que aconteceu no meu caso. Eu entrei numa empresa com 15 anos, na Brastemp, com 22 anos de idade, eu consegui comprar meu apartamento. Quitado, sem dívida. Aí os meus amigos, que ganhavam o mesmo salário que eu, falaram, Fábio, como você conseguiu comprar um apartamento se eu não consigo? Eu falei, então, mas eu não viajo todo ano, eu não troco de roupa todo ano, eu não tenho carro zero, eu não vou naquele restaurante que você vai. São minhas escolhas, é minha verdade. Deu para entender isso? Eles têm outras escolhas. Então, a gente não consegue generalizar, porque hoje está muito... O ser humano está muito complexo, né? Assim, ele tem muita. Antigamente, com 25 anos, você tinha que estar casado. Hoje, com 40, a pessoa nem namora. São outra geração, são outra. Por isso que eu tô falando, assim, e finanças, ele entra no meio de tudo isso, né? No meio de tudo isso. Então, minha previsão é muito otimista para o Brasil, para os casamentos e para as crianças, né? Porque as dificuldades que a gente teve quando filho, os nossos filhos não têm. Só que também não adianta ter toda essa vantagem e não usar a favor, né? De estudar, de se aprofundar. Então, só para dar um exemplo, eu atendo muito empresário. A maior reclamação deles hoje é a mão de obra. Poxa, a gente tem um jovem que faz faculdade e não sabe fazer fluxo de caixa, ele não sabe fazer um atendimento psicológico. Então, assim, a gente precisa também rever, então, só que garantir a qualidade da educação, né? Só para você ter um número, tá? 16% dos brasileiros hoje têm nível superior. Na Europa, isso é 80%. Então, a gente está avançando, mas ainda tem uma jornada muito forte na educação e nos valores. E isso vai influenciando os valores. Então, aí sabe o que aconteceu com o meu apartamento de 22 anos? Comprei, só que eu queria um melhor. Só que se eu tivesse comprado o melhor, eu tinha 30 anos de dívida, certo?
que eu fiz? Comprei o menorzinho, num bairro afastado. Sabe o que aconteceu? 10 anos depois eu vim para o bairro que eu queria. Sem dívida. E se eu tivesse financiado lá 30 anos lá atrás? Hoje eu teria 20 anos de dívida morando no pequenininho. De novo, são trade-offs, né? Lembra, escolhas? Agora, se o casal não se organiza, se só um puxa, fica muito difícil. Então, para as 3 perguntas que o Marcelo fez, é otimista. Uma frase para o pessoal decorar aí, tá? Custo é igual unha. Eu odeio essa frase, mas ela é muito verdadeira. Custo, sabe? Custo. Custo, né? É igual unha. Quanto mais você corta, mais ela cresce. Então, cortar custo é constante. É que o pessoal fala assim, o ano que vem eu vou cortar custo. Custo é hábito. Aí volta para lá. Custo é hábito. Deu para entender isso? Custo é hábito. Outra coisa, né? Assim, risco, assim, eu não vou falar essa não, eu vou colocar essa daqui, ó. Jamais gaste o dinheiro antes de você tê-lo. O que o brasileiro faz? Ele gasta antes no cartão de crédito. Tá errado. Ó, eu adoro tênis. Adoro tênis de corrida, porque eu gosto de correr. Eu gostaria de comprar um tênis por mês. Eu amaria. Mas não dá. Então eu tenho que fazer escolhas. Então, lógico que consumir, e aí a psicóloga pode explicar isso melhor do que eu, né? O desejo de consumir, né? Sai da razão, vai para a emoção. Só que precisamos ter razão. Então, tudo na vida tem que ter o equilíbrio. O 880, né? Eu não posso ser nem total poupador e nem total descontrolado. Com os combinados fica fácil, né? E uma última frase que eu falaria para vocês, assim, ó, é assim, ó. Isso, eu até fiz um balanço, assim, eu fui voltando a alguns amigos, familiares, pessoas que eu conheço. Todo mundo fala Fábio, assim, Fábio, quando eu ganhar muito bem, eu guardo dinheiro, eu compro uma casa. Todos os casos que eu conheço bastante gente, o segredo está em como gasta e não em quanto recebe. Quantos casais que você viu que não tinham casa própria, que não tinham... Aí eles começaram a ter casa própria, viajar, ter um carro novo e se separaram. Então não foi o dinheiro o motivo da separação, porque eles não tinham dinheiro e agora têm. Assim, o que eu quero provar com isso, assim, ó, é como gasta e não como quanto ganha. É óbvio que se você vai ganhar 50 mil esse mês, você pode gastar mais. Só que aí isso vai virando um padrão, daqui a pouco descontrola. Então, assim, ó, isso é muito verdade em todas as histórias que eu conheço, assim. Eu tive um amigo na Brastemp, que ele era muito bem de vida, a família muito rica. Aí sabe o que ele falou? Aí ele casou, ele falou, Fábio, amigo próximo, ele falou assim, Fábio, pô, eu tenho que comprar sal, eu tenho que comprar papel higiênico. Eu falei, sim. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ele era muito rico, mas ele não tinha noção da realidade. Quando ele começou a fazer o orçamento, ele falou, nossa, Fábio, ter uma casa custa, né? Aí, recentemente, ele teve um filho. Ele falou, nossa, Fábio, foi custa. Então, assim, mas aí são projetos da vida, né, que a gente tem que ter. E a última frase que eu vou te falar para você colocar outras perguntas ou interação é o seguinte, ó, essa frase eu descobri recentemente de um consultor no Brasil. Ó, só ganha o jogo quem acompanha o placar. Nossa, que bacana. Só ganha o jogo quem acompanha o placar. O que quer dizer com isso? Você pega um jogador profissional de basquete, natação, o que eles fazem toda hora? Treinam o ano inteiro para ir para a Olimpíada, né, que foi alterada. Eles estão jogando placar. O amador não olha para placar. Por quê? Porque o amador está ali por hobby. Então, ó, o que é o placar aqui? É o nosso orçamento familiar. Então, o orçamento familiar, entrada, saída e saldo. Papel, caderno, planilha ou aplicativo. Tudo eu passei no seu link para você depois deixar aí para os seus convidados. O que mais dá para você poder perguntar? Ó, tem uma pergunta aqui. A Ineli escreveu assim: muitas pessoas compram muito como uma forma de compensação, né? Psicologicamente falando, Fábio, isso faz todo sentido, né? Porque quando você falou agora do tênis, né? Eu gosto de tênis. Compraria fácil um par de tênis por mês, mas decido, né? Controlo o desejo em mim de gastar ou de comprar em prol da escolha que eu fiz, do combinado que eu fiz, do objetivo que tracei. Faz sentido? Total. E aí, deixa eu te falar, como eu sou muito pão duro, eu sou até um pouco de excesso, assim, todo mundo me fala isso, além da minha esposa.
Mas os dois motivos eu já te falei, né? Porque eu vim de uma origem simples e eu acho que eu dou valor, muito valor para ter o que. E é difícil, né? Só sabe o valor da água quem carrega seu balde, né? Mas do tênis. Hoje eu compro um tênis caro para mim, sabe por quê? Porque eu comprei uns tênis baratinho e meu joelho machucava. Eu quase tive que fazer uma cirurgia por causa de um tênis barato. Aí o último tênis, o rapaz me falou, Fábio, se você não usasse esse tênis, você já teria feito uma cirurgia de 30 mil reais. Eu falei, não, então estamos falando de qualidade de vida e ainda... Então a gente precisa pesar, tudo na vida tem esse equilíbrio, né? Então, uma vez eu tinha uma funcionária, uma pessoa que trabalhava comigo lá na Berrini, uma região super cara em São Paulo, né? Ali na Marginal Pinheiros. Ela estava nervosa, saiu para almoçar e voltou com um monte de sacola. Bota, roupa, tudo. Eu lembro, né, foi muito dinheiro. O que aconteceu? Ela estava nervosa, precisava extravasar. Então, não está errado. O problema é que tem uma conta para pagar. Uma hora a conta chega. É muito melhor a gente ter esse planejamento, né? Você ter o dinheiro e depois gastar. Só que eu vou te falar uma coisa como economista, para uma psicóloga. O ser humano não tem objetivo. Pede para todo mundo colocar qual é o seu objetivo de vida, de família, 2020. Boa parte das pessoas não consegue colocar no papel. Então o problema do orçamento não é fazer a planilha, o controle, ter a organização, a informação. O problema é a pessoa ter, por que eu existo? Né? A gente precisa de duas datas na vida. A que a gente nasce e o dia que a gente descobre para que a gente veio a esse mundo, né? Que é o nosso propósito. A maioria não consegue achar o propósito. Aí é um problema, não é financeiro. O financeiro pode ajudar. Você vê gente advogado, você vê um engenheiro, você vê um médico. Eu já conversei com vários médicos que ganham bem, mas estão infelizes na profissão. Então, né, de novo, vai para motivação e propósito. Então, e o propósito tem tudo a ver, Fábio, com a semana da psicologia, na verdade, porque para todos os desafios que cada tema trouxe, eu preciso de um para quê para poder lidar com aquilo. Senão vai mesmo entrar por aqui, sair por aqui, eu vou colocar embaixo do tapete aquilo que está incomodando e não vou resolver. Não vou resolver. Eu vi o primeiro dia que você falou do padre, né? Sabe o orçamento familiar que você falou, a gente falou? No primeiro dia, uma vez eu já ajudei uma igreja a fazer finanças. Olha que engraçado isso, né? Uma igreja. Aí o que eu descobri? Porque eu só ia na igreja como católico para missa. Aí um dia eu fui ajudar uma situação. Aí o que eu descobri lá? Entrada e saída e saldo. É igual. Um clube, entrada e saída igual. Um condomínio, eu moro em condomínio aqui. Entrada, saída e saldo. Deu para entender? Se dá tempo de eu dar uma historinha para vocês, olha só. Há 5 anos atrás, o meu condomínio é super novo, o meu condomínio 2013. Aí, primeiro ano, você compra um monte de coisa, equipamentos, câmeras, o gasto do condomínio sobe e aí ele fica negativo. Aí eu entrei como conselheiro para poder ajudar a organizar eu fiz o orçamento, eu juro para vocês, eu lembro disso como se fosse hoje. Eu fiquei um feriado, 4 dias, um carnaval, eu fiz o orçamento inteiro do meu condomínio. Inteiro, linha por linha. Funcionários, tudo. Tinha mais de 70 linhas. Sabe o que aconteceu? Até hoje o orçamento é esse. O que quer dizer com isso? Se a gente tivesse feito um orçamento lá atrás bem feito, todo ano aumenta preço. Todo ano aumenta esse aumento. Por quê? Porque foi mal feito. Então, assim, olha, na família, na igreja, no clube, no condomínio, tem que ter um orçamento. Fabio, eu não sei como fazer, você já tem a planilha aí para disponibilizar para as pessoas. Quem não quer a planilha, usa o app. Eu recomendo os dois, né? Porque pra gente, assim, vocês vão gastar 1 hora essa semana para fazer isso. O resto do ano vai ficar livre, porque aí você só vai gerenciar. Agora, se eu não gastar essa 1 hora hoje, o ano inteiro eu vou ficar estressado, vou ficar nervoso e com assuntos que às vezes não é dinheiro, né? Seu filho veio te perguntar uma dúvida da escola, não, você não tem dinheiro, aí as pessoas descontam, né? E ele nem sabe que o problema era financeiro. E é o que você falou que permeia as demais áreas da vida de um casal, de uma família, né? Então, voltem para o orçamento, faça esse orçamento, tem o aplicativo da Guia Bolso. Outra dica também, podcast. Tá? Então, tem gente que hoje tem um podcast, entra lá, né, fica só escutando música, tem lá podcast de finanças. Escuta 1, 2. Né? Então, o link que eu te passei também tem o do Mauro Halford, que é um economista que ele mora em Curitiba. Há 20 anos atrás ele saiu de São Paulo e foi para Curitiba para ter. Aí ele escreve pela internet.
Ele fala, eu prefiro ter qualidade de vida do que ganhar bem aí em São Paulo, gastar 3 horas no trânsito. Então, de novo, né? Fábio, São escolhas que a acabou o gente faz. tempo, Fábio. Deixa eu te Foi? agradecer, foi Que ótimo o isso. papo. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo carinho. E ó, sucesso, Fábio. Amém. Para Tchau, nós. Um gente. abração para o Obrigada. Marcelo. Obrigado, até mais.